Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo 30. Qual do contexto? Vamos ver versículo 29 também. Atos 11, 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Por enquanto é só isso que nós vamos ler. Vamos ler mais alguns textos daqui a pouco, pensando hoje em tentar ver algumas funções dos presbíteros numa igreja local. Eu digo algumas funções porque seria muito difícil dizer com certeza que temos uma lista completa de todas as funções que cabem a eles. Já pensamos nesses estudos como Deus preferiu deixar a verdade sobre a igreja local espalhada por várias partes da Bíblia. Teria sido mais fácil abrir num trecho e ter tudo sobre algum assunto e assim por diante, mas não é assim que Deus quis fazer. E acaba sendo mais proveitoso para nós termos que estudar com mais cuidado a palavra de Deus. Sempre há trechos que tratam mais detalhadamente de um ou outro assunto, mas em termos gerais, para entender o que Deus quer sobre algum aspecto da vida de uma igreja local, quase que temos que ler o Novo Testamento inteiro. Então seria muito difícil, muita presunção, eu creio, eu dizer que eu tenho uma lista completa de todas as funções dos presbíteros. Eu queria chamar a atenção para 12, um número relativamente grande, 12 responsabilidades deles. Como eu disse, vou repetir, não é uma lista completa. Os irmãos acho que sabem que eu gosto de ler todos os textos que vamos considerar no começo da reunião, para não ter que pausar a pregação e folhear a Bíblia no meio da pregação. Eu acho que hoje eu devo fugir dessa regra. Acho que vai ser mais proveitoso, mais edificante se nós formos lendo aos poucos, pensando primeiramente em Atos capítulo 11, depois lendo mais um trecho e assim por diante, que vai ser mais ordeiro, mais fácil nós mantermos na nossa mente aquilo que foi exposto. Então, sem mais demoras, começando com Atos capítulo 11, cronologicamente, talvez a primeira questão a ser destacada é uma questão muito delicada, a questão de como lidar com as finanças de uma igreja local. O dinheiro arrecadado pelos irmãos é administrado pelos presbíteros. O contexto aqui em Atos 11, eu creio que é conhecido. Os irmãos na Antioquia ficaram sabendo de uma fome, ficaram sabendo por Deus, por meio de um profeta, que haveria uma fome na Judéia. Resolveram então ajudar os seus irmãos na Judéia, e fizeram isso, e a Bíblia faz questão de enfatizar, o dinheiro foi entregue aos anciãos, por mão de Paulo e Barnabé. E realmente não poderia ser de outra forma, porque o dinheiro é uma questão, pensando em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O dinheiro gera muitas complicações, provoca ganância em alguns, e é um assunto melindroso de ser tratado. E talvez muitos irmãos e irmãs nunca pararam para pensar no que é feito, como deveria ser usado o dinheiro que os irmãos coletam, que os irmãos arrecadam, o dinheiro que é oferecido ao Senhor. Temos instruções claras, 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulos 8 e 9, os cristãos devem contribuir com a obra de Deus, é uma responsabilidade nossa. Esse dinheiro geralmente é recolhido no domingo, quando celebramos a ceia, pensando no texto de 1 Coríntios capítulo 16, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte que puder ajuntar. E esse dinheiro não é um dinheiro simplesmente comunitário, não é uma caixinha que nós vamos ajuntando e quando tem um certo valor, então fazemos um churrasco para todos os irmãos. Não é alguma coisa para ser usada em benefício comunitário. E olhando o Novo Testamento, é claro que nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas olhando o Novo Testamento nós podemos encontrar pelo menos 3 formas de usar esse dinheiro. Uma delas é aquela que está no contexto aqui de Atos 11, para ajudar uma outra igreja necessitada. Ouvimos falar de questões de fome na Venezuela, às vezes terremotos em outras partes do mundo, e é privilégio dos salvos
ajudar igrejas locais até em outros países. Às vezes igrejas próximas que estão envolvidas numa reforma ou com algum gasto além do normal, é um privilégio para a igreja em Palmeiras poder ajudar essas outras igrejas. Uma outra forma de usar esse dinheiro é para o sustento de irmãos e irmãs que têm sido chamados por Deus para dedicar mais tempo ao serviço dele. Gálatas capítulo 6, por exemplo, fala sobre isso. E uma terceira forma de usar o dinheiro da igreja é para o sustento dos membros da igreja que estejam passando por necessidades. Estou pensando em 1 Timóteo capítulo 5, onde temos instruções para as igrejas cuidarem das viúvas. Mas é bom ver com atenção aquele trecho e quantas qualificações são acrescentadas ali. Não é qualquer viúva, é uma viúva que tem um bom testemunho, uma viúva que não tenha parentes, porque senão os parentes vão ajudá-la, para que ela não sobrecarregue a igreja. Então, em 1 Timóteo 5 fica muito evidente o cuidado com que os irmãos devem tratar esse dinheiro que é do Senhor. Os irmãos e irmãs que contribuíram, fizeram isso contribuindo ao Senhor, não para a igreja. Alguns deles fizeram isso com muito sacrifício. E esse dinheiro deve ser tratado com muita responsabilidade e muito cuidado. E a parte importante do serviço dos presbíteros, orarem e tentarem decidir como que esse dinheiro vai ser empregado para o progresso do reino de Deus. Um outro trecho um pouquinho mais para frente, só em Atos capítulo 15, um trecho que já lemos nesses estudos, então não vamos ler o contexto todo hoje, mas somente o versículo 6. Atos capítulo 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Creio que todos vão lembrar do contexto desse versículo que nós consideramos a primeira reunião sobre esse assunto. Surgiu uma questão em Antioquia, trazida por irmãos de Jerusalém, que envolvia a doutrina da salvação, a pregação do evangelho. Então era algo extremamente solene. Então os irmãos de Antioquia foram em Jerusalém para ver se realmente essa heresia havia saído da igreja em Jerusalém ou não, e congregaram-se os apóstolos e os anciãos. Como enfatizamos na outra reunião, não reuniu-se a igreja inteira, reuniram-se os apóstolos, que não existem hoje, mas temos o ensino deles registrado na palavra de Deus. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos. Se você ler o decorrer da descrição dessa reunião, você verá que primeiro Pedro se levantou e com autoridade apostólica, ele falou daquilo que o Espírito Santo havia revelado para ele na casa de Cornélio. Depois Tiago se levantou e citou as profecias do Velho Testamento, e com base nessa escritura do Velho Testamento e nessa nova revelação pelo Espírito Santo através de um apóstolo, que para nós hoje combina com o Novo Testamento, baseado na palavra de Deus, os apóstolos e os anciãos então tomaram a sua decisão quanto à doutrina e apresentaram essa decisão para a igreja, e a igreja acatou essa decisão. Podem surgir situações hoje em dia entre os salvos quando há uma dúvida doutrinária, não pensando em questões de interpretação, por exemplo, quem escreveu a Epístola aos Hebreus, ou esse tipo de assunto que não é fundamental, mas em questões mais importantes, por exemplo, como esse da questão da própria salvação. Salvação é só pela fé no Senhor Jesus ou é necessário guardar a lei? Quando surgem dúvidas nessas questões, é necessário ter uma posição firme e clara. Não é possível ter dúvida em relação a esse tipo de coisa, como celebrar a ceia, como fazer um batismo. É necessário haver unanimidade nesse assunto. E quem vai ser responsável por decidir o que será feito serão, baseado aqui em Atos capítulo 15, serão os presbíteros. Andando mais para frente, para Atos capítulo 20, não podemos ficar muito tempo em cada trecho. Atos capítulo 20, também um trecho que já foi lido mais do que uma vez nesses estudos. Atos 20, Paulo está falando com os anciãos da igreja em Éfeso, e ele diz no versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho.
e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair uns discípulos após si. Portanto, vigiai. Nós temos aqui mais duas funções do presbitério: olhai ou vigiai e apacentai. A primeira delas está mais relacionada com o cuidado em relação a pessoas que podem prejudicar o rebanho. Não é aqui a questão dos presbíteros olhando para os membros da igreja para ver como estão andando. Isso vai aparecer mais para frente. Aqui são os presbíteros olhando para pessoas que poderiam infiltrar-se na igreja ou levantar-se dentro da própria igreja e trazer problemas para o rebanho. Tem dois aspectos desse vigiai. O versículo 29 e o versículo 30 apresentam dois aspectos diferentes. Primeiro, o apóstolo Paulo fala de lobos cruéis. Essas pessoas, quanto à posição delas, são pessoas que estavam fora da igreja. Entrarão no meio de vós, lobos cruéis. Eles vêm de fora, não eram membros da igreja. Quanto à condição deles, são chamados de lobos. Quer dizer, não são ovelhas. Não são pessoas salvas. Quanto à atitude deles, eles são chamados de cruéis. Ou outra versão diz vorazes. Dá a impressão de alguém que vem com raiva, com vontade de destruir. E quanto à intenção deles, eles entrarão para destruir o rebanho. Não é muito comum acontecer isso, mas é um perigo que sempre existiu e continua existindo. Tudo que Deus faz, Satanás tenta destruir. E muitas vezes ele usa pessoas incrédulas para destruir uma igreja local. Destruir pelo ensino falso. Não tanto pela força da espada, mas pela força da palavra. Pessoas não salvas entram no meio da igreja, trazendo ensino falso, ou simplesmente semeando dúvidas no coração dos salvos, e podem provocar muito estrago. Por isso é necessário haver cuidado em receber alguém para a comunhão da igreja. Esse cuidado dos presbíteros está relacionado com isso, tendo certeza que quem chega para fazer parte da igreja é realmente salvo, é realmente uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, não é comum acontecer isso, mas é um perigo ao qual nós estamos sujeitos, alguém de fora entrar e tentar destruir aquilo que Deus fez. Ou tem um outro aspecto muito mais sutil e muito mais comum. Paulo diz, de entre vós mesmos. E fica a dúvida se o vós mesmos aqui é o presbitério em Éfeso ou a igreja em Éfeso. Os dois são possíveis gramaticalmente. De qualquer forma, é algo muito triste pensar que dentro da própria igreja, ou pior ainda, dentro do próprio presbitério, se levantariam homens dizendo coisas perversas para atrair os discípulos após si. Repare que agora, quanto à posição, não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. Quanto à condição, eles não são chamados de lobos, mas eles também não são chamados de ovelhas. Talvez uma forma interessante do Espírito Santo destacar para nós, que nós estamos sujeitos a ataques tanto de pessoas salvas como de pessoas não salvas. Não aquele ataque cruel dos lobos, mas um ataque mais dissimulado. Essas pessoas, eles não são cruéis, não são vorazes, mas eles dizem coisas pervertidas, perversas, coisas trocadas. O perverso aqui não é no sentido de perversão, de impiedade, mas no sentido de alguma coisa que não é correta, que foi torcida. E eles fazem isso com qual intenção? Não destruir o rebanho como os lobos, mas atrair os discípulos após si. Isso ocorre com muito mais frequência nas igrejas locais. Alguém se levanta dentre os irmãos querendo ter mais influência, querendo ter algumas pessoas seguindo após ele. Aconteceu no próprio tempo dos apóstolos. Paulo diz aqui, depois da minha partida aconteceriam essas coisas, mas antes mesmo dele partir dessa terra, ele já precisou avisar os irmãos em Corinto quanto às divisões que haviam surgido ali. E uns diziam, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo. Haviam se criados alguns grupos dentro da igreja em Corinto. Isso é sempre prejudicial para o testemunho da igreja. É um perigo contra o qual os presbíteros devem estar sempre atentos. Então esse ato de vigiar, cuidar, como um pastor de ovelhas literalmente cuida do rebanho para que ninguém ataque o rebanho, assim também os presbíteros têm essa função de olhar para que nenhuma pessoa vindo de fora ou levantando-se de dentro, nenhuma pessoa
perturbe a paz e a harmonia e a união da igreja. Além de vigiar, eles devem também apacentar. E a palavra traduzida apacentar aqui está mais relacionada com alimentar. Temos esses dois aspectos do trabalho do pastor, quando o Senhor Jesus falou com Pedro, lá no finalzinho de João capítulo 20. Aquele trecho é bem conhecido, quando o Senhor 3 vezes perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu as 3 vezes, e cada resposta o Senhor dizia: apacenta as minhas ovelhas. Algumas versões em português são melhores em distinguir as palavras do que outras, mas é interessante ver que naquele trecho tem 2 palavras gregas que são traduzidas amor, na versão que eu uso, 2 palavras gregas que são traduzidas cordeirinhos, e 2 palavras diferentes que são traduzidas apacenta. A versão atualizada distingue algumas dessas palavras, mas não todas. O interessante para nós nesse estudo hoje é pensar nos 2 aspectos de pastorear. O Senhor diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, literalmente. Na minha versão é a mesma palavra nas 3 vezes, mas o Senhor usou palavras diferentes. E essas 2 palavras envolvem todo o trabalho de um pastor, resumem o trabalho de um pastor. Ele cuida para que ninguém ataque, e ele providencia alimento e água, sustento para o rebanho, segurança e sustento. Se os presbíteros devem preocupar-se com a segurança da igreja local, devem também, como diz o versículo 28, apacentar o rebanho de Deus. Essa palavrinha grega traduzida rebanho, realmente está na forma diminutiva. E toda vez que o Novo Testamento usa essa palavra rebanho na forma diminutiva, ela nunca se refere a um rebanho literal de ovelhas, mas sempre a uma igreja local. É o pequeno rebanho de Deus, pequeno porque é frágil, mas é o rebanho de Deus, é precioso para ele. Por isso os pastores, no sentido dos presbíteros, eles velam, eles vigiam e guardam, porque pertence a Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue, um preço elevado foi pago. Então eles vigiam e eles pastoreiam. E esse pastorear está relacionado com providenciar alimento adequado para as necessidades do rebanho. Isso vai exigir que os presbíteros estejam prontos a ensinar, alguns talvez publicamente, outros de casa em casa. Pode incluir também o que temos em Atos capítulo 11, um pouquinho antes do versículo que lemos hoje. Nós vemos de Barnabé saindo de Antioquia, indo buscar Paulo e trazendo Paulo de volta para Antioquia, para que Paulo ensinasse naquela igreja. Barnabé, percebendo a limitação do dom dele, Barnabé, entendendo que Paulo poderia ser útil nesse serviço, foi atrás de Paulo e trouxe Paulo. E os presbíteros de uma igreja local devem ter certeza que a igreja está recebendo o alimento que precisa. Nas reuniões da igreja deve haver tempo para a exposição da palavra de Deus, deve haver prontidão para isso. Se falta dom na igreja local, é uma boa opção trazer pessoas de outros lugares para ajudar. Sempre que possível, essa comunhão entre as igrejas também é algo muito bom, mas é responsabilidade deles ter ciência do que está sendo ensinado, que é alimento saudável, que não vai ser prejudicial para o rebanho, que é alimento em quantidade suficiente e assim por diante. Isso não é tão fácil como às vezes parece ser para garantir isso, por causa do estado diferente das ovelhas, umas mais avançadas que a outra, mas é uma função importante também dos presbíteros. Pulando agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Também um trecho que já lemos esses estudos. O versículo 12 diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 12 fala que os presbíteros trabalham, presidem e admoestam. A primeira palavra trabalho talvez está mais relacionada com a forma como eles fazem o serviço deles, do que realmente uma função. Mas para mim, pelo menos, é algo tão importante que os irmãos me perdoem se eu incluir isso nessa lista de funções. O presbítero tem que estar pronto a trabalhar. Às vezes a ideia que muita gente tem
de presbitério, como nós já temos tratado em outra reunião, é um cargo, uma posição de autoridade, como se fosse um gerente que delega funções, diz: você faz isso, você faz aquilo, e eu vou ficar só gerenciando. Mesmo no mundo dos negócios, um bom gerente não agiria assim, muito menos numa igreja local. O presbítero deve dar o exemplo e deve estar disposto a trabalhar. A palavra grega traduzida, trabalham aqui, o dicionário diz que quer dizer um trabalho esforçado até ao ponto de exaustão. O presbítero é alguém disposto a trabalhar, disposto a fazer o serviço difícil e nobre do presbitério, que envolve muito suor e muito sacrifício espiritual, mas também disposto a ajudar a arrumar os bancos na hora da ceia, virar os bancos ou algum trabalho manual que precisa ser feito. Dentro da condição física dele, os presbíteros devem também estar dispostos a trabalhar e assim dar um exemplo muito prático da disposição deles de servir. Não alguém que está acima do rebanho e simplesmente dá ordens, mas alguém que coloca-se junto com quem está trabalhando e trabalha junto com eles naquilo que está sendo feito. Em segundo lugar, diz o versículo 12, eles presidem. Isso talvez é a palavra mais autoritária, mais relacionada com controle, com autoridade, com poder, dessas que nós vamos ler hoje à noite. Presidir literalmente é governar, liderar. Lembrando-nos que os presbíteros são aqueles responsáveis por tomar as decisões na igreja local. Já pensamos hoje nas decisões doutrinárias, de Atos capítulo 15, na questão sobre o dinheiro, de Atos capítulo 11. Mas além dessas questões específicas, tem muitas outras questões que vão surgir na vida de uma igreja local. Algumas delas bem tristes, por exemplo, como uma disciplina que precisa ser aplicada. Outras muito alegres, como alguém que pede o batismo. É necessário ver se essa pessoa realmente é salva. Outras decisões talvez mais banais. O horário da reunião, o vestuário que se espera que os irmãos e irmãs usam na reunião. Coisas talvez menos espirituais. Mas em todas as decisões que serão tomadas, a responsabilidade pelas decisões recai sobre os presbíteros. Em muitos casos seria prudente deles pedir opinião de alguns irmãos ou irmãs. Se os irmãos vão fazer uma conferência, eu não sei como é feito aqui, mas para uma conferência, se vai servir algum tipo de alimento, é prudente ter a opinião de outras pessoas sobre o que servir, por exemplo. Questões básicas como essas. Mas a decisão final, para que não haja confusão, para que não haja contradição, a decisão final tem que ser de alguém. E essa única autoridade que Deus estabelece nas igrejas locais é o presbitério. Sendo Deus um Deus de ordem, Ele faz tudo decentemente com ordem, Ele estabelece a autoridade, e sendo Ele soberano, Ele escolheu essa forma de autoridade. Ele poderia ter escolhido outras, conforme a sua soberana vontade, mas Ele escolheu levantar presbíteros e eles presidem. É responsabilidade deles decidir o que será feito. Temos um pouco disso também lá em Hebreus capítulo 13, versículo que já lemos em outras ocasiões, que é a necessidade dos irmãos sujeitarem-se a essas decisões dos presbíteros. Então é importante lembrar dessa responsabilidade grande que pesa sobre eles. Talvez a responsabilidade mais pesada é a terceira aqui nesse versículo, eles admoestam. E essa palavra está ligada com o cuidado espiritual dos indivíduos que compõem a igreja local, relacionado com o vigiar de Atos capítulo 20. Assim, Atos capítulo 20 eram os irmãos do presbitério vigiando o rebanho, para que nenhuma pessoa entrasse. Aqui é os presbíteros cuidando das ovelhas do rebanho, no sentido da fé individual deles. Como um pastor olhando para o rebanho dele mesmo, e vendo que uma ovelha está mancando, a outra ovelha está cabisbaixa e não quer comer, não preocupado com pessoas que vão vir e trazer o problema, mas preocupado com aqueles que estão ali, e como cada um está desenvolvendo, e cuidando de cada um. E falando assim, talvez pareça alguma coisa muito simples, mas uma coisa é cuidar de ovelhas, outra coisa bem diferente é cuidar de pessoas, especialmente quando você percebe a diferença entre ovelha e o pastor. Num rebanho, a ovelha é completamente diferente do pastor. O pastor é de uma ordem superior, ele não é uma ovelha, ele é um ser humano.
Não um ser mais evoluído como a ciência hoje prega, mas um ser diferente, criado à imagem e semelhança de Deus. Na igreja local nós temos seres humanos sendo pastoreados por seres humanos. E isso é difícil, extremamente difícil. As ovelhas que vão ser admoestadas, elas são muito diferentes uma da outra. Você trata uma de um jeito e ela aceita. Você trata a outra do mesmo jeito e ela dá coice, figurativamente falando. Os pastores são pessoas, são ovelhas. E eles são diferentes um do outro. Não só são diferentes um do outro, mas a nossa condição varia de um dia para o outro. Se você se comparar no seu estado emocional e espiritual ontem e hoje, possivelmente você vai ver diferença entre a semana passada e hoje. Então, quando todas essas coisas são levadas em consideração, você começa a perceber um pouco do trabalho pesado que pesa sobre os ombros dos presbíteros. Eu estou tentando dizer isso para encorajar os irmãos e irmãs a orar pelos presbíteros aqui em Palmeiras. É difícil medir a condição de uma ovelha, porque algumas choram à toa e outras só choram quando já estão morrendo. Como que você vai saber o que a ovelha realmente precisa? Como que você vai saber como tratar aquela ovelha naquela condição? Provérbios 19 fala do homem violento que precisa ser, numa certa situação, precisa ser deixado de lado para sofrer o dano, porque senão ele vai continuar no erro dele. Não há um manual de instruções, não há uma regra estabelecida sobre como tratar os irmãos. É algo que depende da situação de cada um, de cada ovelha doente e de cada presbítero, e é necessário muita oração e muito cuidado para saber como agir. Provavelmente qualquer um de nós aqui presente hoje poderia falar de muitas situações erradas que nós já presenciamos ou das quais participamos. Hebreus 13 fala dos presbíteros suspirando, outra versão de gemendo, enquanto cuidam do rebanho. E lá nós não vamos tomar tempo de ler aquele trecho, mas lá diz que não é proveitoso para nós que eles cuidem de nós suspirando, gemendo. Hebreus 13 e 17. Não é bom para nós. Talvez seria mais coerente pensar que o texto diria: não é bom para eles cuidar de nós assim, de uma forma tão atarefada. E realmente não é bom para eles. Mas não é bom para a igreja quando os presbíteros estão trabalhando sob tamanha pressão como essa. Quando o trabalho deles torna-se mais do que as forças que eles têm, por causa da dificuldade encontrada. Então eles fazem esse trabalho gemendo. Isso traz prejuízos para a igreja toda. Então por isso é importante que a igreja esteja disposta a orar pelo presbitério. Eles têm a função de admoestar, cuidar das condições espirituais de cada irmão e cada irmã individualmente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, também um trecho que já foi lido. Nós estamos quase chegando no fim já, 1 Timóteo capítulo 3, só o versículo 5 por causa do tempo. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Repara a diferença entre governar e cuidar. O texto não diz se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a igreja de Deus, mas como cuidará da igreja de Deus. A figura aqui é muito parecida com o presidir de 1 Tessalonicenses 5, mas está mais relacionado com a figura de um pai em relação aos seus filhos. Por isso ele fala até da questão do pai na sua casa. Não é fácil às vezes distinguir entre coisas que são parecidas, mas uma forma de percebermos a diferença entre presidir e cuidar, como aqui em 1 Timóteo 3, é pensar que quando o presbítero está presidindo, ele está decidindo o que deve ser feito. Quando ele está cuidando, como aqui em 1 Timóteo 3, ele está fazendo o que precisa ser feito. Um pai de família, ele está atento às necessidades da família dele, necessidades físicas, emocionais, de disciplina até, e para suprir essas necessidades ele toma certas decisões que afetam a casa inteira dele, mas ele também comporta-se de uma certa forma. Saindo para trabalhar, às vezes precisa de 2 empregos para dar conta do recado, ele faz o que precisa
para cuidar da sua família. Um presbítero é comparado aqui a um pai de família. Exige-se do presbítero que ele tenha um bom testemunho em casa, porque o treino na casa dele reflete como será na igreja. Ele deve então cuidar bem da igreja. Como eu disse, está ligado com a autoridade dele, mas enfatizando mais aquela preocupação de alguém que vê a necessidade e põe a mão no arado e trabalha para que essa necessidade possa ser suprida e para que a igreja possa ser preservada. Com o mesmo amor e proteção com que um pai cuida dos seus filhos, assim o presbítero deve cuidar da igreja local. 1 Timóteo capítulo 4, a mesma página ainda, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Nós não temos profecias hoje em dia, no sentido de profecias ao vivo, temos a profecia da palavra de Deus, no sentido de profetas profetizando. Não usamos o costume de impor as mãos, que era uma forma naquele povo, naquela época, naquela parte do mundo, de manifestar a sua aprovação de alguém, mas o princípio aqui é válido para nós hoje. Timóteo reconheceu o dom que ele tinha por meio de uma profecia dada por um profeta, e os anciãos, os presbíteros da igreja concordaram com isso e manifestaram essa concordância pública através da imposição de mãos. Lembrando-nos que os presbíteros hoje em dia são responsáveis também, e são muitas as responsabilidades deles, também por discernir ou ajudar o jovem a discernir e desenvolver o dom espiritual que Deus lhe deu. Nós sempre ouvimos que quando alguém crê, no instante em que creu, ele recebeu, além da vida eterna, ele recebeu dons espirituais, pelo menos um dom espiritual, muitas vezes, às vezes mais do que um. Mas é difícil no decorrer da vida cristã discernirmos qual dom temos, ou como usar esse dom. Dois irmãos podem ter o dom de evangelista, e um vai usar esse dom de uma forma pública, outro de uma forma particular. Então há muitos detalhes relacionados aos dons, que é difícil para o jovem, para o recém-convertido, discernir. E às vezes até depois de muitos anos até de conversão, temos ainda muita dificuldade em relação a alguns aspectos dos dons. Os presbíteros que estão governando bem, eles estarão dispostos também a ajudar nesse sentido, discernindo entre os irmãos e as irmãs a capacidade que cada um tem, a inclinação que cada um tem, como Deus dirige a vida dele, como Deus orienta. Eles estarão dispostos, quando há liberdade para isso, a ajudar também a discernir esses dons e promover o desenvolvimento desses dons. Um aspecto do serviço deles que é muito difícil de ser feito, geralmente vai ser feito em particular, às vezes envolve mais oração do que ação, um serviço difícil, mas que precisa também ser feito. Agora Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9, falando sobre os presbíteros, diz que o presbítero deve ser poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está talvez ligado com aquilo que já ouvimos sobre as doutrinas falsas, mas não tanto agora de decidir o que é certo e o que é errado, mas de convencer alguém que traz argumentos contrários e tentar mostrar pela palavra de Deus o que é essa doutrina. Então mostra a responsabilidade dos anciãos de estudar a palavra de Deus, conhecer essa doutrina e ter condições, talvez não publicamente como ensinador, mas pelo menos em particular, ter condições de abrir a Bíblia e mostrar: nós fazemos assim por causa disso e não fazemos assim por causa desse texto. Abrir a palavra de Deus e mostrar a base bíblica para aquilo que nós cremos e para aquilo que nós praticamos. Um pouquinho mais para frente ainda em Tiago, logo depois de Hebreus, Tiago capítulo 5, versículo 14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Esse ungindo com azeite, pensando na parábola do bom samaritano, era uma forma de remédio usado naquela época. Então, talvez vemos aqui a função dos presbíteros de ajudar os irmãos enfermos, tanto na oração quanto também nos cuidados práticos. Eu estou pensando que eles vão agir como enfermeiros,
literalmente cuidando da ferida como um enfermeiro faz, mas dispostos a ajudar de uma forma prática, talvez levando para uma consulta ou ajudando no que é necessário ajudar. Estamos dispostos a ajudar. Quando houver enfermidade física, os presbíteros devem ser aquelas pessoas de confiança que os membros podem chamar para ajudá-los nesta hora. E finalmente, só para lermos os 12 trechos, 1 Pedro capítulo 5, tentar resumir essas coisas para concluirmos, sem entrar nos detalhes. 1 Pedro 5, os primeiros 4 versículos falam sobre os presbíteros. Eles são exortados a apacentar o rebanho de Deus, o versículo 2. Tem 3 expressões que eu queria destacar aqui, expressões não, mas. Então, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Quer dizer, ninguém forçou o presbítero a trabalhar, ele trabalha porque ele é voluntário nesse serviço. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ele não trabalha querendo uma recompensa material, querendo vantagem material, mas ele é animado para servir a Deus. E versículo 3: não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa frase que eu queria pegar, servindo de exemplo ao rebanho. No versículo 1, Pedro diz que os presbíteros estão entre o rebanho. No versículo 2, ele diz que o rebanho está entre os presbíteros. Uma forma muito clara de mostrar que eles estão no mesmo nível. Eu tenho enfatizado isso algumas vezes nesses estudos. Os presbíteros não são uma classe superior, eles são ovelhas no meio do rebanho, ovelhas para as quais Deus deu a responsabilidade de cuidar do rebanho. E eles cuidam basicamente servindo de exemplo ao rebanho. Uma frase muito abrangente, que pode incluir todos os aspectos da vida. Agora, nenhum ser humano é um exemplo perfeito. Nenhum ser humano. O Senhor Jesus é o único homem que pisou nesta terra e foi perfeito, e Ele é Deus manifesto em carne. Mas entre os homens ninguém é perfeito. Mas espera-se dos presbíteros que eles sirvam de exemplo. Eles vão ter as suas falhas pontuais, como qualquer um tem, mas espera-se deles que eles sirvam como exemplo para o rebanho. Por isso são chamados de guias, vão na frente para mostrar o caminho, e são dispostos a assumir essa responsabilidade e mostrar para a igreja como a igreja deve se conduzir, e servem de exemplo ao rebanho. Tem muitos outros detalhes que poderiam ser mencionados, mas a minha intenção, meu objetivo não é descarregar um monte de informações sobre os irmãos, para depois você esquecer da metade das coisas e ficar tudo confuso. Isso não seria proveitoso. Eu quis ler esses 12 trechos, trechos que tratam de 12 funções dos presbíteros, tentando chamar a sua atenção para algumas coisas, um começo de uma lista das funções deles. Você pode olhar os trechos depois com mais calma, para tentar realçar um pouco o quanto é difícil esse serviço do presbitério. Como eu já disse hoje, muitas vezes tem essa ideia muito glamourosa de uma coisa, de um serviço, de uma posição elevada, de um título que eu posso ostentar. Eu sou presbítero fulano de tal. E dentro das igrejas Deus quer que o presbitério seja visto como um serviço. 1 Timóteo 3:1 diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, eu já disse em cada uma das reuniões, vou repetir hoje: quando numa igreja local o presbitério serve humildemente e a igreja se submete a eles alegremente, então há paz. Mas para haver essa paz é necessário esse equilíbrio, tão difícil de ser alcançado. Todos nós somos falhos, todos nós somos ovelhas que têm uma natureza de porco, sem eu querer ofender os irmãos, mas tem uma diferença entre a ovelha e o porco que volta à lama, como diz Pedro. Temos essa tendência para o pecado, temos essa tendência ruim, e é difícil manter a harmonia entre os salvos. Temperamentos diferentes, criação diferente, níveis sociais diferentes às vezes, cultura diferente. É um milagre que Deus consegue usar os presbíteros tão falhos para manter as igrejas unidas. E nós devemos orar insistentemente, todo dia, pela liderança da igreja local onde Deus os colocou. As funções que estão sobre os ombros deles são muitas. Se eles estiverem servindo sob pressão, além do normal, como diz Hebreus 13:17, não vai ser proveitoso, nem para eles, nem para a igreja. O que vai ser proveitoso é quando eles estão servindo a Deus alegremente, e nós estamos fazendo o máximo possível para ajudá-los no serviço dele,
orando por eles, submetendo-nos a eles, tentando fazer tudo o possível para que a igreja viva em paz. É uma grande tarefa, um grande serviço, um grande privilégio, mas uma enorme responsabilidade. Que Deus nos ajude com essas poucas considerações, hoje nas outras 2 reuniões. Deus nos ajude a perceber um pouco a importância desse serviço. Ele precisa ser feito. Deus escolhe aqueles que Ele levanta para fazer esse serviço, coloca sobre eles muitas funções que eles nunca poderiam fazer sozinhos, mas o Senhor não espera que eles façam isso sozinhos. Nós vemos em 1 Tessalonicenses 5:12 hoje, os presbíteros que presidem sobre vós no Senhor. Esse no Senhor pode ser entendido tanto no sentido de que eles presidem com a ajuda do Senhor e também sob a responsabilidade do Senhor. Eles não têm autoridade de si mesmos. A autoridade que eles têm é a autoridade do Senhor. Eles foram encarregados pelo Senhor de cuidar da igreja. Mas eles têm a autoridade do Senhor. E por isso nós, membros da igreja, devemos estar sujeitos a eles. Não por aquilo que eles são, mas por o Senhor ter escolhido eles para presidirem no Senhor entre nós. Que Deus nos ajude com essas considerações, que possa haver paz entre nós para a glória e honra do Senhor. Amém.